Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha. Vamos chegando. Vamos chegando. Até que você entra aí, deixa eu pegar minha aulinha aqui de hoje. Só um minutinho, tá? Eu acho que está aqui na aula 2. Espera aí. Separação de misturas 1. Só um minutinho. Rapidão, rapidão. E a próxima. Deixa eu tirar isso daqui. A próxima, hoje é um assunto, é sequência daquilo lá, mas é um assunto novo, tá? Só um minutinho, já estou organizando as coisas aqui. Beleza? Aqui, ó, achei. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que eu estou de participantes? Espera só um pouquinho. Deixa eu dar uma organizada nas ideias aqui, ó. Só um minutinho, gente. Bom dia, Carlos. Bom dia, Sofia. Deixa eu só dar umas olhadinhas aqui. Ana Carolina, bom dia. Ana Clara, Carlos, Daniel, Eric, bom dia. Gabriela, bom dia. Gustavo, Luca Costa, bom dia. João Vitor. Quem mais? Luiz Otávio, um abração, Luiz. Natália, bom dia. Pedro, um abraço. Sofia. Joia, galerinha, joia. Deixa. Vamos fazer o seguinte, ó. Hoje nós vamos dar continuidade e vai terminar, tá? Esse assunto. Só que eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou trabalhar com separação de misturas homogêneas, viu? Só que antes de passar, de começar misturas homogêneas, eu vou fazer uma revisão rapidíssima da separação de misturas heterogêneas que a gente já falou. Certo? Essa daqui, ó, nós já falamos. Aí eu vou dar só uma revisada muito rápida para vocês, para a gente começar um assunto novo hoje. Então vamos lá. Ó, separação de misturas. Gente, se eu não me engano, na semana que vem já tem prova nossa, né? Obviamente, na prova vai cair separação de misturas, ok? Separação de misturas também é conhecido como análise imediata. Você pode usar os dois termos, separação de misturas ou análise imediata. Por enquanto, eu só trabalhei com separação de misturas heterogêneas, tá? Heterogêneas. Então vamos nessa, vai. Catação. É o exemplo mais importante, é quando você está escolhendo feijão. Você usa a mão, né? Ou uma espátula, ou uma pinça. Isso daí é a catação. Aí a gente falou da peneiração ou tamização. Peneiração ou tamização. Você pega a mistura, coloca numa peneira, né? Balança a peneira. No caso da areia e cascalho, que é o exemplo que cai, a areia passa pela peneira e o cascalho fica retido. Esse processo chama-se peneiração ou tamização. Flotação é quando você tem dois sólidos de densidades diferentes. Você coloca um líquido, de preferência água, né, porque ele é abundante. O sólido menos denso flutua, o mais denso vai para o fundo, aí você recolhe o menos denso usando catação, ok? Então, ó, quando você colocou o líquido e um flutuou, a separação chama-se flotação. Exemplo, serragem mais areia. Coloca água, a serragem vai para cima, flutua, você recolhe. A areia fica lá embaixo, certo? E você consegue fazer a separação da serragem e da areia. A levigação, você também usa para separar dois sólidos de densidades diferentes. Só que agora é o seguinte, você vai pegar a mistura, vai colocar no recipiente e vai submeter uma corrente de água. A corrente de água, ela arrasta o componente menos denso, certo? E deixa o mais denso separado. O exemplo de levigação é lá no garimpo. Para separar o ouro da areia no garimpo, eles usam a levigação. Filtração comum, você usa quando a mistura heterogênea é entre sólido e líquido, tá? Se você tiver um sólido e um líquido, aí você faz a filtração. Gente, o exemplo que cai, água e areia.
Água e areia é mistura heterogênea e é um sólido com líquido. Então, para você separar água da areia, nós fazemos uma filtração. A filtração comum, ela é lenta. Existe uma alternativa mais rápida, que é a filtração a vácuo. Na filtração a vácuo, a gente usa uma trompa d'água, né, uma trompa de vácuo, e retira o ar que está dentro do quitaçato. Sem o ar, sem a resistência do ar, a filtração é mais rápida. Lembrando que na filtração a vácuo, eu tenho que usar uma trompa d'água ou trompa de vácuo, o quitaçato, esse aparelho que tem uma saída lateral, e um funil especial chamado funil de Buchner. E outra coisa que eu já falei, a qualidade da filtração comum e a da filtração a vácuo é a mesma. A única vantagem da filtração a vácuo é que ela é mais rápida, ok? Mas em termos de qualidade, as duas têm exatamente a mesma qualidade. Gente, se você tem água e areia, é mistura heterogênea entre sólido e líquido. Aí você filtra. Agora, se você tem água e óleo, é mistura heterogênea. Só que agora são dois líquidos. Aí não pode filtrar. Aí você tem que fazer a decantação. A decantação de laboratório usa o funil de decantação ou funil de bromo, que é esse funil que tem uma torneira aqui embaixo. Para que serve a decantação de laboratório? Para você separar água e óleo. Misturas heterogêneas entre dois líquidos. Certinho? E aí eu comentei com você que quando a filtração, a decantação está demorando para aparecer as fases, a gente faz uma centrifugação para acelerar o processo de aparecimento das fases. Certo? E aí, eu também comentei com você que no tratamento da água, lá na Codal, por exemplo, né, na ETA, Estação de Tratamento de Água, tem uma fase em que os sólidos eles vão lá para o fundo do recipiente. E aí, os químicos chamam isso de sedimentação, né, o sólido sedimentou, ou decantação. Só que essa decantação no tratamento de água é diferente. No laboratório, a gente usa o funil de decantação. Lá no tanque, né, lá na Codal, é um tanque enorme, onde a sujeira vai para o fundo, o pessoal chama isso também de decantação. Aí, nós falamos o que é uma dissolução fracionada. Você tem dois sólidos, por exemplo, sal e areia. Você coloca água e dissolve o sal, areia não. Então você fez uma dissolução fracionada. Você dissolveu só uma fração da mistura. Certo? Olha lá, ó. Sal mais areia. Colocou água. Areia dissolve. Desculpa, o sal dissolve, a areia não. Aí você filtra, tira a areia. Depois você faz a evaporação da água, tira o sal. Separação magnética ou imantização. Gente, é óbvio que nesse caso aqui, um dos componentes tem que ser o ferro, né? Porque ele tem que ser atraído por um ímã. Então, o exemplo que costuma cair é ferro e enxofre. Ferro e enxofre, a gente separa por separação magnética. Certo? Então, ó, isso daqui que eu falei para você é para separar misturas heterogêneas. Agora, começa a nossa aula de hoje, nós vamos aprender a separar misturas homogêneas. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quem agora está assistindo a minha aula? Ana Carolina. Ana Carolina, eu tenho certeza, deve ter ligado o celular aí e voltou a dormir. Ana Clara, o Carlos, o Daniel, o Eric, a Gabi, a Giovana, o Gustavo, o João Vitor, o Luca, o Luiz Otávio, a Maria Clara, a Maria Luísa, a Natália, o Pedrinho, a Sofia. Bela foto essa, hein, Sofia? Vinícius, Gustavo Vinícius, S, que eu não sei o que é, Ana Carolina. Temos duas Ana Carolina, meu, que coisa, hein? Que coisa. Vinícius, beleza. Gente, eu esqueci, a semana passada, quem fez o print para mim, quem foi, hein? Que printou a tela para mim com os participantes em ordem alfabética? Eu não lembro quem foi. Foi eu, Maria Luísa. Foi a Maria Luísa, né? Malu, foi você, não foi? Foi. Você pode fazer de novo, por favor? Posso sim. Vamos esperar mais uns, sei lá, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí você printa, por favor. Obrigado, Malu. De nada.
Bom, então vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Agora eu vou separar misturas homogêneas. Misturas homogêneas. Ô Luiz, tá com o microfone hoje, Luiz? Claro, professor, estamos aqui. Luiz, tudo tranquilo com você? Tudo com o senhor? Graças a Deus, tudo na boa, Luiz. Ô Luiz, você consegue me dar um exemplo de uma mistura homogênea? Que falou na passada? Ô Luiz, deu uma cortadinha. Você dá uma repetida, por favor? Professor, meu está ruim hoje, tá? Desculpa. Mas me falando, tipo, água e óleo? Água e óleo, Luiz, não se misturam, certo? Água e óleo é heterogênea. Para ser homogênea, tem que misturar e formar uma fase só. Quer uma ajuda? Se você pegar etanol, álcool com isso. É porque eu confundi. Ô Luiz, eu não sei se é o seu microfone. Eu não sei se é o seu microfone, mas está cortando muito aqui para mim. Eu não estou conseguindo te entender direito, Luiz. Eu acho que é algum probleminha no microfone aí. Mas beleza, cara. Ó, água e álcool é um exemplo de mistura homogênea. Água e álcool. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, é uma mistura homogênea. Beleza? Gente, então vamos lá. Ó, separação de misturas homogêneas. Deixa eu, colocar aqui para você. Ó, presta atenção aqui para mim. Ó, aqui, comigo. Falou mistura homogênea. O melhor processo de separação é destilação. Certo? Então, ó, o processo mais importante de separar misturas homogêneas é a destilação. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. É a destilação. Certo? Só que a gente vai ver também ebulição ou evaporação do solvente. Eu vou te mostrar como é que funciona. Tem uma tal de cristalização fracionada. Tem uma tal de liquefação fracionada. E tem fusão fracionada. E por último, que a gente só vai comentar, não tem nada a ver, é a cromatografia. Mas isso aqui é só vou citar o nome para você saber que existe, mas a gente aprende isso daí lá no primeiro colegial, depois direitinho. No primeiro colegial vê tudo isso de novo, viu? Certo? Mas é assim, gente, ó, de tudo que está aqui na tela, o mais importante é a destilação. Tá? Então, falou mistura homogênea, já lembra aí para você da destilação. Então, vamos começar. Ó, a primeira que eu vou mostrar, 2.A, é a destilação simples. Quando eu vou usar a destilação simples? Quando a mistura homogênea for entre um sólido e um líquido. Certo? Por exemplo, água e sal é uma mistura homogênea. Água e açúcar. Só que eu não posso colocar muito sal ou muito açúcar, é sem corpo de fundo, tá? Se eu dissolver sal em água ou açúcar em água, a mistura fica homogênea. Como nós temos um sólido e um líquido, eu faço uma destilação simples. Tá certo? Gente, então eu queria que você, no seu caderno, anotasse assim para mim, ó. Agora no seu caderno. Item 2, separação de misturas homogêneas. Anota aí para mim. Item 2, separação de misturas homogêneas. Aí na linha de baixo você coloca 2.A, destilação simples. E aí eu queria que você colocasse o exemplo: água e sal, água e açúcar. Porque se você colocar o exemplo, você vai lembrar que é sólido com líquido. O sal você sabe que é sólido, a água você sabe que é líquido. Então a destilação simples a gente usa quando tem uma mistura homogênea de um sólido com um líquido. Então, um minutinho para você anotar aí. Um minutinho para você anotar. Malu, agora eu vou dizer como é que você faz uma destilação simples. Depois eu vou mostrar um desenho, mas deixa eu te falar como é que você vai fazer. Malu, ó, você vai aquecer a mistura.
Se você aquecer a mistura, por exemplo, você tem água e sal. Se você aquecer, por exemplo, até 120 graus Celsius, o líquido, no caso a água, ela vai entrar em ebulição, certo? Então ela entra em ebulição, aí ela vai vaporizar e nós vamos colocar depois o meio frio para fazer ela condensar de novo, certo? Então, ó, ela evaporou, certo? Depois você condensou e aí você consegue separar o sólido do líquido. Vou te mostrar aqui um desenho. Ó, vou te mostrar um desenho. Então eu tenho assim, ó, o balão de destilação. Eu tenho aqui, ó, a mistura a destilar, por exemplo, vamos supor que seja água e sal aqui dentro. Aqui eu tenho um aparelho chamado condensador. Condensador. Gente, espera um pouquinho aí, só um minutinho. Espera um minutinho, deixa eu te explicar como funciona. Ó, eu coloquei aqui a mistura água e sal. É uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Essa mesinha aqui, ó, é chamada de tripé, tá? É um tripé de ferro, é uma mesinha. É uma mesinha que você vai usar, porque como vai ter que fazer aquecimento aqui, normalmente é um material que aguenta bastante, né, temperatura elevada. Aqui embaixo eu vou colocar uma lamparina de álcool ou bico de Bunsen. Lamparina de álcool ou bico de Bunsen é uma fonte de calor, uma fonte de fogo. Então olha para mim, ó, eu vou aquecer aqui a mistura. Quando eu aquecer até 120 graus Celsius, por exemplo, 130, sei lá, a água ela vai sofrer ebulição, porque o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O do sal não, o do sal é mais de 1000 graus Celsius. Então, se você aquecer até 120, por exemplo, a água vai entrar em ebulição. Aqui, ó, a água entrou em ebulição, certo? E ela vai passar por esse condensador. Só que nesse condensador, a gente está fazendo água atravessar aqui a temperatura ambiente. Então a água vai chegar quente aqui e vai ser resfriada. Tá? Ela chegou na forma de vapor. Aqui ela vai encontrar o meio mais frio, ela vai condensar, vai virar líquido de novo. Se ela condensar, virou líquido, vai cair aqui, você vai dizer que esse líquido que é aqui, essa aqui é o destilado. Tá bom? Agora só uma observação. Ó, a gente no condensador tem que fazer a água entrar por baixo e sair por cima. Porque quando a água entra por baixo, o rendimento é melhor. Quer ver? Se eu colocar água lá em cima, ó, ela já chega e cai. Aqui em cima vai ficar sem água. Agora, se eu fizer a água entrar por baixo, ela vai ter que encher todo o condensador para sair, tá? Então, o rendimento é melhor quando a água entra por baixo. Galerinha, agora eu preciso de um favor, viu? Eu preciso, não precisa fazer obra de arte, não. Só que eu preciso que você faça esse desenho aqui para mim, certo? Eu quero que você faça esse desenho aqui. Não precisa, ó, como eu falei para você, pode ser bem assim. Por exemplo, ó, o tripé você pode fazer só isso. É para fazer assim, bem esquemático mesmo, mas eu preciso que você faça esse desenho aqui, porque eu quero que você fixe como funciona o processo. Então, pode fazer. Eu vou até desligar meu microfone aqui para não ficar te atrapalhando, tá? Certo? Então, faça esse desenho para mim, por favor. Depois eu vou fazer um concurso, viu? Você vai enviar esse desenho que você fez aí pelo WhatsApp e o melhor vai ganhar um bombom sonho de valsa. O mais bonitinho vai ganhar um bombom sonho de valsa. Gente, então, um minutinho para você desenhar.
Meus queridos, já conseguiram fazer um desenho aí? Malu, conseguiu fazer um desenho, Malu? Ou não acabou ainda? Malu, Malu? Consegui. Eu tava te enviando o print. Beleza, garotinha, beleza. Muito bom. Ô, gente, então, não pode esquecer. Ou, foca aqui em mim, não pode esquecer. Quando você tem uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido, você vai usar a destilação simples. Destilação simples. Vou até voltar aqui, ó, nessa tela aqui para vocês, ó. Quer ver? Ó, se eu tenho uma mistura de sólido e líquido homogênea, o método de separação é a destilação simples. Qual é o exemplo importante? Água e sal. Água e açúcar, por exemplo. Se você sabe que a mistura é homogênea e é um sólido e um líquido, é destilação simples. Gente, o que costuma cair é água e sal. Pelo amor de Deus, não vamos fazer confusão. Não vamos fazer confusão. Ó, se eu tenho água e areia, é líquido e sólido. Aí eu faço uma filtração, porque a mistura é heterogênea. Agora, se eu tenho água e sal, aí eu tenho que fazer uma destilação, porque é sólido com líquido, mas a mistura é homogênea. Gente, de novo, como é que faz uma destilação? Ó, você coloca aqui a mistura homogênea, por exemplo, água e sal. Aí você aquece. Quando a temperatura aqui passar da temperatura de ebulição do líquido, o líquido vai entrar em ebulição. Vamos supor que seja água, que em 99% dos exercícios é água, tá? A água entrou em ebulição, porque eu aqueci até 120 graus Celsius, entrou, virou vapor e veio para cá. Vindo aqui, ela vai encontrar um meio mais frio, a temperatura ambiente. Eu estou passando água aqui, a temperatura ambiente. Então, o vapor que chega aqui, ele condensa, certo? Vira líquido de novo e cai nesse recipiente. O sal fica separado lá no balão de destilação, certo? Só para lembrar, esse aparelho aqui, ele é chamado de condensador, mas ainda eu posso chamar de destilador, porque esse processo é a destilação. Então eu posso dizer condensador, destilador, e alguns autores chamam também de resfriador, porque o vapor vai chegar quente aqui e vai ser resfriado. Então, ó, onde está aqui condensador, pode aparecer resfriador ou pode aparecer destilador. Gente, de boa até agora ou não? Beleza? Joia. Agora, eu vou falar para você o que é uma destilação fracionada. Destilação fracionada. Gente, a destilação fracionada também é usada para separar misturas homogêneas. Só que agora vai ser entre dois líquidos. A destilação simples é homogênea, sólido com líquido, sal mais água. A destilação fracionada a gente usa para separar dois líquidos que se misturam. Dois líquidos que se misturam são chamados de líquidos miscíveis. Por exemplo, ó, água e álcool. Água e álcool são dois líquidos e a mistura é homogênea. Então, para eu separar, eu uso a destilação fracionada. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, é uma mistura homogênea. Para separar as frações do petróleo, que é uma mistura homogênea, eu uso a destilação fracionada. Galera, aqui é o mesmo esquema. Você vai aquecer, aí o líquido mais volátil, aquele que tem menor temperatura de ebulição, ele vai virar vapor, ele vai entrar em ebulição, certo? Aí ele passa lá no condensador, é resfriado e separado, certo? O desenho é exatamente o mesmo. Não precisa fazer de novo não, viu? Não precisa fazer de novo não. Agora, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Ó, a aparelhagem usada na destilação simples e na destilação fracionada é exatamente a mesma. Gente, só que na destilação simples, eu não preciso usar um termômetro. Por quê? No caso de sal mais água, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. A do sal é mais de 1000.
Então não tem perigo de você aquecer tanto e os dois entrarem em ebulição. Certo? Você começa a aquecer, quando começa a borbulhar, é porque passou a temperatura de ebulição da água. Isso daí na destilação simples. Então lá na destilação simples, ó, se eu quiser, eu posso usar o termômetro, não tem problema. Mas não é necessário. Na destilação simples não é necessário. Na destilação fracionada, precisa ter um termômetro. Joinha? Agora deixa eu te falar, né, te passar uma informação aqui. Ó, o álcool, o etanol, né, o álcool etílico, o etanol, esse álcool comum, ele tem um ponto de ebulição 78 graus Celsius. O álcool, 78 graus Celsius. Certo? Ô, Natália, você por um acaso lembra qual que é o ponto de ebulição da água pura, Natália? Não. 100 graus Celsius, Nath. 100, tá? Ó, o etanol é 78. Isso aqui, ó, o do etanol não precisa decorar, não. Mas da água é legal saber, viu? A água, ela tem ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. A água pura. Joia? Gente, isso daqui que eu falei de ponto. Isso aqui a gente aprende no primeiro colegial, viu? Tá? E eu vou aproveitar, já que eu toquei nesse assunto, e dar uma lembradinha para você. O ano que vem, nós vamos usar o material didático do Sistema Ético, da Somos, editora. Gente, é um material fenomenal. Os exercícios de classe, de classe de sala, né, todos eles têm as respostas, certo? E é uma apostila muito bacana, é um material muito aprofundado mesmo. Quem vai se preparar para um vestibular no final do terceiro colegial vai encontrar um material bem legal mesmo. Ô, Nath, então vamos lá de novo? Qual que é o ponto de ebulição da água pura, Nath? 100. Isso. O do álcool? 18? Não, é 78. Ah, tá. 78. Nath, olha só o que eu faço agora. Eu coloco aqui a mistura água e álcool, certo? Então eu coloquei aqui dentro água misturada com álcool. Agora eu vou começar a aquecer. Só que eu preciso começar a aquecer e olhar o termômetro, certo? Porque vamos supor, por exemplo, que eu não tenha termômetro e aqueça até 120 graus Celsius. Se eu aquecer de uma vez só até 120 graus Celsius, eu vou passar o ponto de ebulição dos dois. Então, os dois líquidos vão entrar em ebulição, os dois vão virar vapor, os dois vêm para cá, os dois condensam, os dois... Você não separou nada, tá? Então, agora você vai fazer assim, ó. Você começa a aquecer. Você vai aquecer, por exemplo, até uns 85 graus Celsius. Você olha o termômetro, vai aquecendo e vai olhando o termômetro. Você aqueceu até 85 graus Celsius, certo? Se você aquecer até 85 graus Celsius, vai passar o ponto de ebulição do etanol, mas não vai passar da água. Então, a hora que você aquecer até 85 graus Celsius, o etanol ele vai virar vapor. Quando você passa o ponto de ebulição, a substância vira vapor. Então, ó, o etanol virou vapor. A água não. A água ela só vira vapor acima de 100 graus Celsius, certo? Você aqueceu até 85, o etanol virou vapor. O etanol virou vapor, certo? Veio para cá, aqui ele vai condensar e vai cair. Então aqui vem o álcool vem para cá. Depois de um certo tempo, a água fica sozinha, separada lá. Maria Luísa, você entendeu o raciocínio, Maria Luísa? Entendeu? Entendi, Certo? Ó, entendi. você tem que aquecer numa temperatura maior que o ponto de ebulição de um dos componentes e menor que o outro. Nesse caso aqui, eu teria que aquecer, sei lá, se eu aquecesse até uns 90, estaria legal, porque 90 é maior que 78 e menor que 100. Hora que eu aqueço, por exemplo, até 90, o álcool ele vai entrar em ebulição, certo? Porque eu passei o ponto de ebulição dele. Ok? Virou vapor, veio para cá, aqui ele é condensado. A água fica separada do outro lado. Gente, agora,
Deixa eu dar uma limpadinha nisso daqui, ó, só um minutinho, ó. Pera aí, deixa eu dar uma limpadinha. Pera, que eu tô fazendo uma besteirinha aqui. Tá aqui, ó. Ó, eu vou limpar. Quem tiver microfone vai falar para mim, tá? Eu tenho 3 líquidos e a mistura é homogênea. Eu vou chamar um líquido de A, um de B e um de C. O líquido A, ele tem um ponto de ebulição 59 graus Celsius. Ponto de ebulição 59 graus Celsius. O líquido B, eu vou supor que seja 100 graus Celsius. Certo? E o líquido C, eu vou supor que seja 119 graus Celsius. Então, ó, eu tenho uma mistura homogênea de 3 líquidos. Um tem ponto de ebulição 59 graus Celsius, o outro 100 graus Celsius, o outro 119 graus Celsius. Eu quero que alguém, de preferência que está com o microfone, me fala como é que eu faria para separar esses 3 líquidos. A mistura é uma... Opa, quem pode? Natália? Natália. Beleza, Natália. Então vamos. Eu aqueceria 59 para tirar o primeiro. Certo. E aí depois que tivesse separado, eu ia pegar outro recipiente e eu ia colocar em 100 para tirar o outro. Beleza. Natália, perfeito, ótimo. Só que é o seguinte, ó, nós nunca chegamos em 59, ou a gente sempre passa um pouquinho, tá? Então, por exemplo, ó, eu aqueceria até uns 65, 70 graus Celsius. Tudo bem? Se eu aquecer até 70 graus Celsius, por exemplo, o A, ele vai sofrer ebulição, vem para cá e é condensado. Você retira ele. Você falou certinho. Aí você coloca outro recipiente. Aí você vai aquecer, sei lá, até uns 105 graus Celsius. Aí o B vai sair, vai virar líquido, vem para cá e você recolhe ele e o C fica separado lá. Perfeito, Natália. Obrigado, viu? Obrigado. Você matou direitinho como a gente faz esse processo de separação. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser no chat ou pode ser com o microfone, viu? Se você tiver pergunta para fazer, fique à vontade. Bom, eu agora preciso te falar uma coisa. Gente, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Isso daqui é muito legal. Isso aqui, eu só vou dar uma pincelada, mas o que eu vou falar, você vai entender direitinho. Eu comentei com você que o petróleo é uma mistura homogênea, tá? Petróleo é uma mistura homogênea e as frações do petróleo, os componentes do petróleo, são separados por destilação fracionada. Então, ó, acompanha aqui, por favor, acompanha. Eu pego aqui, vou colocar o petróleo, ó, tem uma bomba, aqui tem um armazenamento de petróleo, um recipiente com petróleo, tem uma bomba que vai fazer esse petróleo vir nessa torre. Essa torre aqui chama torre de fracionamento ou coluna de fracionamento. Deixa eu te explicar. Nessa torre aqui, à medida que eu subo, a temperatura vai diminuindo. Então, por exemplo, ó, aqui embaixo, a temperatura é mais ou menos uns 500 graus Celsius embaixo. Mais ou menos, viu? 500, 600. Aí eu vou subindo, a temperatura vai diminuindo, certo? Então, por exemplo, aqui ela vai para uns 350 graus Celsius. Depois, ela vai para uns 200. Depois, sei lá, 100. Tá? Então, à medida que vai subindo na coluna de fracionamento, a temperatura ela vai diminuindo. Bom, isso vai implicar em quê? Gente, olha para mim. Esses valores de temperatura que eu estou chutando, não precisa decorar, não. Se lá em cima a temperatura é menor, lá em cima nós vamos separar os componentes que têm um menor ponto de ebulição. Certo? Sabe quem tem ponto de ebulição baixo? Gases. Os gases. Então eu preciso que você saiba o seguinte. Ó, eu preciso que você saiba o seguinte. Quando eu vou fazer a coluna de fracionamento, quando eu vou separar os componentes do petróleo, lá em cima da torre, a gente tira os gases. Então, primeiro a gente tira gases porque eles têm ponto de ebulição baixo. Eles têm menos carbonos
E quanto menos carbonos, menor o ponto de ebulição. Então ele sai lá em cima. Aí depois a gente tira a gasolina, que tem ponto de ebulição maior. Aí depois, eu vou chutar, eu vou tirar esse querosene porque não tem muita importância. Aí a gente tira o óleo, né, óleo diesel, óleo combustível, e aqui embaixo ficam os resíduos. O piche, por exemplo, para fazer asfalto. Tá? Então, ó, eu preciso que você saiba o seguinte: o petróleo é uma mistura homogênea. Então, o petróleo é separado por destilação fracionada, tá? Os componentes do petróleo são separados por destilação fracionada. Na coluna de fracionamento, lá em cima da torre, nós retiramos os gases. E embaixo, a gente retira compostos grandes. A gente tira os resíduos, parafina, piche, etc. Beleza? Certo? Então, essa daqui é a coluna de fracionamento. Eu coloquei aqui, gente, para você ter conhecimento como funciona mais ou menos isso. Aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Petróleo, ó. O gás sai lá em cima. Depois sai a gasolina, depois sai óleo diesel. E aqui embaixo saem os resíduos. E à medida que eu subo na torre, a temperatura vai diminuindo, ó. Embaixo é uma temperatura muito alta. Lá em cima a temperatura é menor. Por isso que os gases saem lá em cima. Joia? Galerinha, agora eu queria falar para você uma coisa legal. Ó, vamos supor que eu tenha água e sal em pequena quantidade e preciso retirar a água desse sal. Aí eu vou fazer uma destilação simples, porque eu tenho uma quantidade pequena. Agora imagina, pessoal, você tem que produzir sal para abastecer um país. Você não vai fazer uma destilação simples, porque demora muito. Então presta atenção aqui, ó. O processo industrial de produção do sal de cozinha, para você tirar o sal de cozinha lá do mar, né? Para tirar a água do sal de cozinha, nós não fazemos destilação simples. A gente faz uma evaporação. Como é que funciona? Colocamos o sal e a água num recipiente e a gente aquece. Aí a água evapora, o sal fica separado. Beleza? E lá na produção industrial de sal, olha só o tamanho dos tanques. Eles recolhem água do mar, certo? E colocam nesses tanques e deixam no sol. A água evapora por causa do sol e o sal fica separado. Então, cuidado, ó. Água e sal é mistura homogênea, sólido-líquido. Se você tem uma quantidade pequena para separar, é destilação simples. Mas na indústria, a produção para abastecer uma cidade, um país de sal, não é destilação simples. É essa tal de evaporação aqui. Tá joia? Galerinha, eu achei que passou rápido, não sei você, né? Mas eu achei que passou bem rápido. Então eu queria agradecer. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que está aqui, ó, a Ana Carolina, a Ana Clara, o Carlos, o Daniel, o Eric, a Gabi, a Giovana, o Gustavo, o João Vitor, o Luca, o Luiz Otávio, a Maria Luísa, a Natália, o Pedro Henrique, a Samira, que chegou depois, a Sofia, o Vinícius, a Malu. Cadê a Malu que eu não vi aqui? Ah, tá aqui. Malu, Maria Luísa. Gente, muito obrigado, viu, por ter assistido minha aula. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, Daniel. Um abração.